Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Irmãos, hoje nós iremos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, verso 31, que diz assim a palavra de Deus. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me. Irmãos, esta é uma palavra que nos chama a atenção para um fato em que todos nós não podemos negar, ou seja, uma realidade humana em que todos nós somos pecadores. E quando nós iniciamos o estudo deste capítulo 8, nós vemos aqui a partir do verso 1 que os fariseus, eles trazem a Jesus uma mulher apanhada em adultério. E aqui eles querendo que ele fosse pego em alguma cilada, em alguma contradição para que ele fosse condenado, eles o interrogam dizendo: na lei de Moisés está prescrito que se alguém for apanhado em adultério, deve ser apedrejado. O que você diz? E a palavra aqui diz que o Senhor Jesus estava riscando no chão. E não ligou muito para aquela situação, ao passo que eles insistiram. E ele, olhando, disse: se há algum entre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então diz a palavra aqui que eles olharam uns para os outros e foi saindo dos mais velhos até os mais novos. E ficou só o Senhor Jesus ali e aquela mulher. Então ele olhou para ela e disse: cadê os que te condenam? E ela disse: já se foram. E ele disse: pois nem eu mesmo te condeno. Vai, não peques mais. Então, irmãos, esta é uma palavra que nós precisamos meditar nela e compreender que todos nós somos pecadores. E, portanto, todo aquele que peca é escravo. E todos nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus. Da mesma forma que essa mulher foi absolvida pelo favor de Cristo, pela graça de Cristo, nós também precisamos. Pois o intuito desses homens da lei, da religião em si, era não somente condenar aquela mulher ao apedrejamento. Porque algo que chama atenção aqui também é que se ela foi pega em adultério, onde estava o homem que estava adulterando com ela? Então é algo que deixa a desejar. E nós sabemos que naquele tempo os romanos tinham tirado o direito dos judeus de aplicarem a pena de morte. Então, somente os romanos podiam aplicar a pena de morte. Então, o intuito dos mestres religiosos era que se o Senhor Jesus aplicasse tal pena dentro da lei de Moisés, ele seria condenado pelos romanos. Então, veja que tudo havia ali uma trama. Mas a palavra aqui nos mostra que Cristo, procurando evangelizar os judeus, ele diz aqui no verso 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, eles se recusavam a crer. Então o Senhor Jesus diz aqui no verso 24: disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Irmãos, entenda que nesse processo aqui em que o Senhor Jesus, exortando ao povo ali, principalmente os judeus, ele disse para eles:
se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Porque para onde eu vou não podeis ir. E eles diziam, mas para onde ele vai? Será que ele vai se matar? Será que ele vai para os gregos? E ele diz, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Então ele começa a ensinar, e a palavra que diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós precisamos entender que todos nós somos pecadores, pois a palavra de Deus diz no Salmo 14 e em Romanos capítulo 3, verso 10 em diante, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E não há nenhum justo sequer, nenhum que faça o bem, nenhum que busque a Deus. Todos sendo justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que Cristo está dizendo essa palavra para nós também. Não somente para aquele povo ali naquela época, naquele tempo e naquele momento. Porque ele diz, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então veja que ele coloca uma condição. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não tem como alguém ser um discípulo de Cristo se ele não permanece na palavra de Cristo. E ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é essa verdade? É a palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 17, o próprio Cristo disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você vê que Cristo está mostrando, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. O fato de alguém permanecer na palavra de Deus e se tornar um discípulo de Cristo, ele se torna conhecedor da verdade, e essa verdade o liberta da escravidão do pecado. Então os judeus começaram a dizer, não, nós somos descendência de Abraão, nós não somos escravos, nós não nascemos de prostituição, nós somos filhos de Abraão, o pai da promessa. Mas então o Senhor Jesus diz, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece para sempre na casa. O filho permanece para sempre. Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, paremos para pensar um pouco. Observe que um escravo não tem herança, por mais que ele trabalhe, por mais que ele seja humilhado, por mais que ele enfrente as lutas e as fadigas, ele não permanece para sempre. Quando ele é despedido, ele sai sem direito a nada. Nós vivemos num tempo que é raro os casos de escravidão no Brasil, mas há muitos anos atrás, quando havia escravidão, os escravos eram explorados o tempo todo e morriam no trabalho sem direito a nada. Então Cristo está mostrando que o homem, na condição de pecador, sem a graça de Deus, todos são pecadores. Então é escravo. E o escravo não tem herança, não tem permanência na casa. Para ser filho é preciso se tornar livre. E como que isso acontece, irmãos? Veja que a palavra de Deus está nos mostrando algo maravilhoso e está nos mostrando uma realidade que Deus quer para cada um de nós. Quando lemos aqui Gálatas capítulo 4, diz assim a palavra a partir aqui do verso 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai é papaizinho, é papai em aramaico. De modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Veja, meus queridos irmãos, que Deus nos trata como filhos. Nós saímos quando cremos, veja que Cristo está dizendo aqui no verso 24, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus está fazendo a obra de Deus, João capítulo 6, verso 24.
ele diz que esta é a obra de Deus, que nós creiamos que ele é nascido de Deus, que ele veio de Deus. Então, irmãos, a palavra está mostrando que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar da maldição da lei, porque a lei é santa, mas o homem é pecador, então o homem é condenado pela lei, porque o homem sem Deus é um escravo do pecado. E aqui a palavra está dizendo que Deus enviou o seu Filho para que nós recebêssemos a adoção filial, ou seja, nós tornamos filhos adotivos. E Deus envia o Espírito do seu Filho aos nossos corações que clama, papaizinho. Por isso nós chamamos Deus de Pai. É uma relação íntima de filho para pai, de pai para filho, papai. E aqui a palavra diz, de modo que já não és escravo, és filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Por isso Cristo diz, o Filho permanece para sempre. E veja que se você é filho, você tem uma herança. E qual é essa herança que todos os que creem receberão? É a herança da vida eterna. E veja que para haver uma herança é necessário que haja morte. E quem morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para termos vida e para nos tornarmos filhos de Deus, é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos anunciar essa palavra para que todos venham crer que Jesus é o Filho de Deus e que nós precisamos permanecer na palavra dele para que verdadeiramente sejamos seus discípulos, porque a verdade de Cristo liberta o homem da escravidão do pecado, faz do homem filho de Deus, herdeiro da promessa, faz do homem descendente de Abraão pela fé. Então Cristo está mostrando esta realidade para os judeus. Não basta você dizer que você é descendente de Abraão segundo a carne, porque Cristo é o verdadeiro descendente de Abraão segundo a promessa. Então é necessário crer nele, é necessário produzir frutos de arrependimento. Você observa em Mateus capítulo 3 que quando o Senhor Jesus, João Batista, melhor dizendo, veio anunciando o batismo de arrependimento, ali o povo vinha para ser batizado, mas os fariseus diziam, não, nós somos descendentes de Abraão. E João Batista dizia, não basta dizer que é descendente de Abraão, raça de víbora, arrependei-vos, convertei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores, e aquela que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então não adianta, irmãos, dizer que é descendente de Abraão, que é judeu, que é católico, que é evangélico, que é protestante. Não adianta. É necessário permanecer. Esta é a condição que o Senhor Jesus está colocando aqui. Verso 31. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade. Qual que é a verdade? A palavra de Deus. E conhecereis a palavra. E essa verdade, esse Espírito que vem na palavra de Deus, ele é quem liberta, ele é quem regenera a nova criatura. Então Cristo está dizendo, porque se não credes que eu sou, esse eu sou está ligado com o nome divino, o nome de Deus, que Deus revelou a Moisés em Êxodo 13:14, quando Moisés disse, quem eu vou dizer que é o Senhor? Qual é o seu nome? Deus disse para Moisés, eu sou, o eu sou aquele que é. Então Cristo está mostrando que ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Então se vocês não crerem que eu sou o Deus encarnado, que Deus está em mim e que eu estou no Pai e o Pai está em mim, vocês morrerão nos vossos pecados. Porque não há nada que possa redimir o homem de suas culpas. Eu vim pagar o preço, então é necessário que creia em mim. Porque o escravo não permanece para sempre, mas o filho permanece. Irmãos, vamos se humilhar diante de Deus e entender que Deus, ele tem uma herança, mas essa herança é para os seus filhos. E é necessário se tornar filho para se tornar herdeiro.
E só basta crer, só basta acolher de todo o coração essa palavra e crer verdadeiramente no Filho de Deus. Amém, irmãos? E verdadeiramente seremos libertos de todo o jugo de escravidão que o pecado coloca nos ombros daqueles que não creem em Deus, daqueles que não vivem em conformidade com o Evangelho. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Compartilhem os vídeos, vejam os outros vídeos do canal, estejam comentando. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.